Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 18 de novembro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Jesus, voltando-se para a multidão que o acompanhava, disse: Aquele que vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, a seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 a 26. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: examina o que tens feito com os recursos materiais sob a tua responsabilidade. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando auxílio ao anjo da guarda para o combate ao materialismo. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, queremos agradecer pela nossa família, queremos agradecer por todos aqueles que fazem parte da nossa existência. Os nossos parentes mais próximos, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, todos aqueles que nutrem qualquer sentimento de carinho, de afeto, de amor por nós. E queremos também, Jesus, colocar em tuas mãos todas aquelas pessoas por quem nós não nutrimos tanto carinho, tanto amor. Muitas vezes até desenvolvemos o ódio em nosso ser por essas pessoas. Queremos rogar, Jesus, que nos ajude a combater em nós o orgulho, o egoísmo e que consigamos desenvolver o amor e a fraternidade, combatendo o materialismo. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia da nossa reunião pública, a partir das 8 horas da noite. O tema da nossa reunião é o capítulo 21, os falsos profetas e os falsos cristos. E, especificamente, nós vamos estudar os falsos profetas. Então, olha, se eu fosse você, eu não perderia essa reunião por nada. É muito interessante, muito esclarecedora para todos nós. Então, venha, participe com a gente hoje, às 8 horas da noite. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos caminhando já para o nosso final de ano. As atividades normais da Casa Espírita, da segunda, da terça e da quarta-feira, acontecerão normalmente no mês de janeiro e também no mês de dezembro. E os dias da evangelização, os cursos da Global Kardec, esse nós vamos suspender a partir do dia 14 de dezembro. Então, vamos nos organizando, estamos já nos preparando aí para o encerramento dessas atividades, mas as atividades de assistência, que acontecem aos sábados pela manhã, com uma campanha de Fraternidade Alta de Souza, vão continuar normalmente.
tá bom? Então, não esqueça de sempre estar participando das nossas atividades. São momentos grandiosos que nós temos de tratamento do nosso espírito. Sejam participando das palestras, nos evangelizando, seja fazendo a reforma íntima, seja fazendo a campanha de assistência àqueles que mais necessitam. E nessas campanhas é que somos convidados à reforma íntima, vocês nem imaginam. Mas é interessante esses trabalhos, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro Agenda Cristã. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Antes da gente ir para a mensagem, nós estamos divulgando no WhatsApp, quase 300 pessoas recebem diariamente as mensagens da nossa Casa Espírita e nós estamos compartilhando a radionovela do livro Memórias de um Suicida. Hoje nós vamos começar o capítulo 6 da radionovela. Então, olha, participe. Se você não recebe, quer receber os áudios, entre em contato com a gente, que a gente vai estar encaminhando, tá bom? Muitos amigos deram a sua contrapartida referente a esses áudios. É muito interessante os depoimentos das pessoas que, ao retornarem as informações que a gente tem compartilhado. Olha, não perca essa oportunidade. Ah, e seja um emissário também, compartilhe com pessoas que você acha que precisa ouvir esses áudios. É uma radionovela mesmo, tá? Ela é dramatizada, é muito interessante, tá? Então participe, divulgue, não importa a maneira que você está divulgando, tá bom? Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Nós vamos ler o capítulo 26 do livro Agenda Cristã. Se você deseja, esse é o título do nosso capítulo. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá à tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. André Luiz. André Luiz sempre trazendo aí mensagens sucintas, objetivas e claras. E olha o início da mensagem. Se você deseja ser cristão efetivamente. Meus amigos, é muito interessante a gente compreender a dimensão do Evangelho de Jesus e a grandeza da mensagem do Cristo para com todos nós. Jesus não nos enrolou em nenhum momento. Ele sempre foi claro, foi conciso para conosco, ensinando a importância do amor. E olha que o André Luiz coloca aqui, esses dias eu ouvi essa fala por meio de uma outra pessoa. Perdendo, vencerá na batalha humana. Esses dias, ouvindo um podcast do padre Júlio Lancelotti, ele diz: Eu sei que eu vou perder sempre. Eu estou destinado à derrota diante dos seus trabalhos de assistência, de acolhimento aos moradores de rua e todos aqueles que estão em situação de rua. E é interessante essa fala, porque os sistemas que nós temos, político,
e muitas vezes religiosos, eu acho que até na sua maioria religiosos, porque as igrejas religiosas que estão por aí, muitas delas deturpam o Evangelho de Jesus. E quando a gente não prioriza aquela pessoa que é necessitada, nós estamos afrontando o Evangelho do Cristo. Por isso que viver na Terra, na atual conjuntura em que nós estamos, fazer esse tipo de tarefa de assistência àqueles que mais necessitam, cumprindo o mandamento de Jesus que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nós vamos perder. Nós não seremos iguais aos que os seres humanos pintam. Sempre seremos taxados de protetores dos bandidos, daqueles que são malandros, ladrões e etc, etc e tal. Sempre nós utilizamos esses argumentos para justificar a falta da caridade em nós. E às vezes nós faltamos com a caridade para com os nossos próprios filhos. Quando nós abandonamos os nossos filhos às questões da rua. Muitas vezes nós só somos pais carnais, como o cachorro, o gato, que coloca os seus filhos no mundo e solta. Muitos pais vão retornar para o mundo dos espíritos e não conseguirão responder a pergunta que será feita: o que você fez com os filhos que eu te dei? Nós vemos, meus amigos, crianças de 10 anos, de nessa faixa etária, sofrendo abandono emocional, sofrendo toda espécie de abandono dos pais. Os pais não têm mais o tato de pegar no colo, de amparar essas crianças, para poder se ver livre das birras, já entregam um celular na mão da criança desde pequenininho e elas ficam ali horas e horas na internet, nos jogos, que são, eu acho que o maior crime dos pais hoje é entregar um celular para os seus filhos para os jogos violentos que acontecem. E ainda fala com a boca cheia: meu filho está ali jogando aquele jogo violento, como se fosse algo importantíssimo. Aí o filho agride o professor, agride o coleguinha na sala de aula, na rua, tá tudo bem, porque é isso que ele está aprendendo. Então, meus amigos, nós estamos abandonando as nossas crianças para o crime. E aí onde entra os falsos cristos, os falsos profetas, por meio desses jogos artificiais que vão matando as nossas crianças, vão violentando as nossas crianças. E as crianças estão deixando tudo de ser, inclusive criança. Então, compete a nós, que temos um pouquinho mais de conhecimento do Evangelho de Jesus, trabalhar nessa frente de batalha, mesmo sabendo que vamos perder. Porque é perdendo que nós vamos vencer. Aos olhos humanos, nós estamos perdendo, mas é uma batalha que iremos vencer, porque estamos na seara do Cristo. Estamos cumprindo o Evangelho de Jesus. Então, busquemos todos os dias nos esforçar, lembrando que nós não vamos, às vezes, nós cobramos tanto de nós a perfeição, né? Nós somos muito perfeccionistas, nós queremos as coisas certinhas. Mas é importante nós percebermos que nós somos seres em evolução. Claro, se nós conseguirmos avançar hoje nesta encarnação, aí para frente, superando diversas outras encarnações que estariam previstas, mas se nessa nós cumpríssemos a tarefa toda, muito bem. Mas se nós não conseguirmos
cumprir toda a tarefa, mas vamos todos os dias avançar, sabendo que nós podemos regredir 2 passos, 3 passos para trás, enquanto damos um para frente, mas conhece-se o verdadeiro, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para vencer as suas más inclinações. Isso não quer dizer que nós vamos nos tornar santos, mas que nós nos esforcemos para sermos bons todos os dias, mesmo caindo. E não entremos nos sentimentos de culpas, não entremos nos remorsos, porque nos oprimem e nos fazem ficar pessoas tristes. Então, busquemos Jesus todos os dias, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. Desculpe aí os amigos que eu sempre coloco o celular para despertar 4h30 e hoje eu levantei mais cedo, acordei mais cedo e preparando a palestra da noite e esqueci aqui o celular. Então, e como os nossos vídeos não são editados, então a gente vai ficar com esse barulhinho aí. Vamos fazer então nossa prece. Jesus, amado Mestre, nós queremos colocar em tuas mãos todos os pais, que eles consigam, Jesus, compreender a sua grande missão na educação de seus filhos, apresentando Jesus desde cedo. E que nós, Jesus, que estamos à frente, seja evangelizador, seja instrutor, seja médium, seja coordenadores, presidentes das casas espíritas, que consigamos compreender a dimensão do amor e engajando nessa tarefa redentora das nossas vidas, que é amparar essas crianças. Encaminhe, Jesus, trabalhadores ardorosos nessa tarefa e fortalece aqueles que já estão com a mão no arado, para que não olhem para trás. Que possamos todos nós, Jesus, trabalharmos firmes nessa tarefa redentora das nossas vidas. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.